Presidente, eu fiz questão quando o vereador Kiko falou dessa ideia de fazer uma lei para transmissões de licitações, tanto aqui na Câmara como no Executivo, era para o Executivo, né? Mas a gente também fez para a Câmara de Vereadores, porque eu entendo que transparência tem que ser na sua totalidade. Transparência pela metade não é transparência. O ano passado, aqui na presidência da Casa, a mesa diretora instituiu aqui a transmissão de licitações na Casa, desde março do ano passado. Esse ano, eu não sei porquê, as licitações não estão sendo transmitidas. E é para evitar que essas coisas aconteçam, quer dizer, um presidente assume, o outro muda. Isso acontece em muitos legislativos, aqui acontece também. E para forçar por lei aquilo que deveria não ter lei para fazer, que é transmitir. É óbvio que a transparência ela é fundamental quando a gente fala de dinheiro público, das ações do setor público. Então, o prefeito não deveria nem discutir isso, já deveria ter no primeiro dia instituído isso. E mais do que isso, as transmissões ao vivo das licitações melhoram as relações com a população, com o cidadão. Para que todos tenham uma ideia, o nosso site, o site da Câmara de Vereadores aqui de Caxias, ganhou um selo de 100% transparência do Tribunal de Contas do Estado. Todos os quesitos, todos os itens, alguns itens estavam apontados que deveriam melhorar, foram melhorados. Então, a população precisa ter... isso começou com vários presidentes. Era um desafio do presidente Felipe, foi um desafio meu, tenho certeza que é um desafio do presidente Cassino, a gente tornar transparente. O que não dá é para a população, eu quero saber a despesa, eu quero saber o salário, eu quero saber qual licitação, é a gente entrar no site e ficar fuçando em tudo e não achar. Tem que clicar 20 vezes, ou tem que protocolar aqui na Câmara de Vereadores um pedido baseado na Lei de Acesso à Informação. Não precisa disso. Dinheiro público tem que ser transparente. As ações do poder público têm que ser transparentes. Elas têm que ser fáceis de a gente achar. Nós não precisamos fazer cadastro, entrar no site e fazer cadastro, deixar o teu nome, tua foto, CPF, identidade, para pegar uma informação que é tua. E as licitações, o que a gente lembra quando a gente fala em licitações nos últimos anos? A gente lembra a corrupção, a gente lembra a sacanagem, a gente lembra roubo, a gente lembra direcionamento. Então, quanto mais isso vier à tona, quanto mais isso for transparente, melhor. A população fiscaliza, a população aponta erros, a população denuncia quando tiver que denunciar, e aquele que vai se aventurar numa licitação também vai pensar 15 vezes. Está sendo transmitido, a abertura do envelope, todo o processo está sendo transmitido, vai pensar 15 vezes antes de fazer uma sacanagem. Fora que tem a economia, que é para também a gente, para também economizar recursos públicos. Então, assim, e com essa justificativa, vereadora Paula, numa correspondência, a secretária Evangeliza dizer dessa forma, faço dizer que não há coerência entre os projetos de leis que estão sendo aprovados no Poder Legislativo, incluindo a necessidade de aumento do quadro pessoal, enquanto os mesmos nobres vereadores estão travando o projeto de lei que necessitamos para a simples nomeação de servidores públicos, no intuito de reposição de cargos servidores municipais. Atualmente, em função do atraso da aprovação desta lei, não temos mais como nomear agente administrativo, enfermeiro, odontólogo. Vejam que incoerência. Olha, se eu não tivesse lido isso, vindo de uma secretária municipal, eu pensaria que seria uma homenagem a Fernanda Montenegro naquele filme das cartas. Porque parece uma cartinha qualquer, assim, meu Deus, eles estão atrapalhando o nosso governo. Não deixam a gente contratar, faltam odontólogo, não tem nada a ver, misturou alhos com bugalhos. Nós estamos falando aqui de transmissões ao vivo, de licitações, nós estamos falando aqui de transparência, nós estamos falando aqui que tem que ser o projeto de qualquer governante, seja ele esse prefeito, seja o próximo, tem que ser a obrigação de se tornar transparente. Qualquer ação. E as transmissões de licitações, ela aumenta o clima de respeito pelos processos licitatórios, aumenta. Ela divulga uma nova cultura ética, porque a gente fica só no discurso, os políticos estão ficando só no discurso, quando assumem não tem ética nenhuma, vide esse prefeito, não tem ética, não tem transparência, não tem moralidade, mas falava disso na campanha. Peço uma declaração de líder, senhora presidente. Uma declaração de líder, bancada do PSB. Já há aqui na Câmara de Vereadores 100% de cobertura dos atos públicos, quer dizer, essa sessão plenária, por exemplo, em que as pessoas estão na plateia, nós vereadores, está sendo transmitida pela TV. É canal fechado? Sim, mas está sendo transmitida pelo Facebook, pelo YouTube, enfim. Uma imensidão de pessoas têm acesso.
Isso é ótimo, porque as pessoas estão vendo o nosso trabalho, estão avaliando o nosso trabalho, nos criticam também, raramente nos elogiam, porque as pessoas têm que fazer essa crítica mesmo, e se tiver algum elogio a gente fica feliz, porque a nossa obrigação é fazer as coisas certas, mas as pessoas estão fiscalizando através da transmissão, através da transparência, as sessões solenes, as audiências públicas, as reuniões públicas, tudo aqui é acompanhado 100%, transmitido 100%, para que as pessoas possam fazer as suas avaliações, analisar o nosso trabalho, julgar o nosso trabalho, sugerir alterações do nosso trabalho, e isso é transparência. Então, aqui na Câmara já tem isso, 100% de acompanhamento de tudo que a gente faz. Olha, uma transmissão de uma licitação, ela pode ser feita por um telefone celular. Aí, na justificativa do veto do prefeito, diz que não tem pessoal para fazer isso e que as licitações do Executivo, elas são infinitamente maiores, o número de licitações, pregões, enfim, do que a Câmara de Vereadores. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Agora, as licitações do Estado do Paraná, vocês acham que são poucas? Do Estado do Mato Grosso, vocês acham que são poucas? Do Tribunal de Justiça do Paraná, são poucas as licitações? Não são poucas. E eles transmitem. Tem uma decisão lá de transmitir. Teve lei e foi acatado. Então, o Estado do Paraná transmite as licitações ao vivo, grava as licitações. O Estado do Mato Grosso transmite as licitações ao vivo, grava as licitações. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente arranja um meio para fazer. Quando a gente não quer fazer as coisas, a gente arranja desculpas. É o que o governo Guerra tem feito em relação a projetos importantes, como esse, das licitações sugerida pelo vereador Kiko, que também assinei junto, não quer transparência. Assim como eu cito como exemplo o Diário Oficial Eletrônico. Qualquer um que acessar hoje o Diário Oficial Eletrônico, o site da Prefeitura tem lá, Diário Oficial Eletrônico. Uma lei de minha autoria no ano passado obrigou o município a colocar no Diário Oficial Eletrônico toda e qualquer alteração na vida funcional de qualquer servidor municipal, ou CC, ou estagiário, enfim, alterou a vida funcional, tem que ser publicado. Transparência, o prefeito vetou. Hoje é lei. Se vocês acessarem o Diário Oficial Eletrônico, vocês vão ver um calhamaço de informações, e isso é transparência. Nós ficamos sabendo até da exoneração, que ninguém sabia. O vereador Frisso olhou lá o Diário Oficial Eletrônico, onde viu a exoneração da diretora do SAMAI, que ninguém sabia, estava lá, no Diário Oficial Eletrônico já há algum tempo. Por quê? Porque é lei. Então, quando não tem convicção, quando o governo não tem convicção, a gente tem que fazer lei. E essa lei eu julgo muito importante da transmissão das licitações. E não vale só para o Executivo, vale para o Legislativo também. A gente pode aprimorar quem vai gravar, quem não vai gravar, que corpo técnico vai ser utilizado, enfim, isso pode ser aprimorado, pode ser aprimorado. Há uma preocupação do Executivo quanto a isso, mas se economizasse um pouquinho em passagem aérea, se economizasse um pouquinho em diárias, se economizasse um pouquinho no gasto que tem na reforma do gabinete do prefeito, provavelmente teria dinheiro para essas outras situações. Poderia até... os policiais estão aqui, o pessoal da Brigada está aqui. Essa semana nós discutimos o fim do policiamento comunitário. Vai acabar o policiamento comunitário? Já acabou, porque o município não faz a sua contrapartida, não tem 30 mil reais por mês para ajudar a, pelo menos, manter um básico do policiamento comunitário, que é fundamental no esquema de segurança em Caxias do Sul, modelo que todo mundo defendia. Acaba o policiamento comunitário porque não há convicção política. Então, transparência pela metade não é transparência. Ou a gente presta contas dos nossos atos, e as pessoas têm, num toque, numa entrada no site, num clique, essas informações, não precisam ficar pedindo, por favor, alguém me dê essa informação, ou a gente está jogando contra a torcida e dizendo, olha, a gente quer que todas as nossas ações do Executivo, do Legislativo, fiquem escondidas, para que a população não acompanhe e não fiscalize. Então, eu peço realmente, eu fiquei assim, até impressionado com esse veto do prefeito em relação a esse projeto, porque eu achava que, pelo menos, essa questão é uma questão transparente que estava no programa de governo do prefeito. E deve estar no programa de qualquer candidato à prefeitura do ano que vem, de qualquer gestor, tanto do Legislativo como do Executivo, a questão da transparência. Então, era isso que eu queria deixar como